O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Narra como várias pessoas se dedicaram a relatar por escrito os acontecimentos extraordinários que ocorreram entre nós, cumprindo as profecias das Escrituras. Esses relatos foram baseados em testemunhas oculares, que dedicaram suas vidas à palavra. Eu, após investigar cuidadosamente esses relatos e compreender toda a história desde o início, decidi escrever tudo ao ilustre Teófilo, para que não houvesse dúvidas sobre a confiabilidade de tudo o que ele foi ensinado. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de Abias, foi escolhido para servir. Sua esposa, Isabel, era descendente de Arão. O casal vivia de maneira justa, obedecendo fielmente aos mandamentos de Deus. Enquanto Zacarias cumpria seus deveres sacerdotais diante de Deus, no turno que lhe correspondia, chegou sua vez de entrar no santuário para queimar incenso. O povo estava reunido do lado de fora, orando no momento da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu ao lado direito do altar. Zacarias ficou aterrorizado, mas o anjo o tranquilizou, dizendo: "Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho, e você o chamará João. Você irá se alegrar e se regozijar, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Ele será grande diante de Deus, não poderá beber vinho nem bebida fermentada, mas será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele trará muitos filhos e filhas de Israel de volta a Deus, cheio de poder, e acenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando a fé nos corações endurecidos. Ele preparará o povo para o Senhor." Zacarias, porém, questionou o anjo, dizendo: "Como posso acreditar nisso? Já sou velho, e minha esposa também é de idade avançada." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, e estou na presença de Deus. Fui enviado para trazer-lhe essa boa notícia. Mas, porque você não acreditou, ficará mudo até o dia em que estas coisas acontecerem, pois tudo se cumprirá no tempo certo, no tempo de Deus." Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias começou a se preocupar com a demora no santuário. Quando ele finalmente saiu, estava incapaz de falar, e todos perceberam que ele havia tido uma visão. Como não conseguia se comunicar, Zacarias teve que usar gestos e sinais. Após cumprir seu turno, ele voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel engravidou e, durante 5 meses, ela permaneceu em casa, contemplando sua bênção e refletindo em como o Senhor foi bondoso comigo. Ele olhou para mim e agora não serei mais humilhada. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré, na Galileia, para visitar uma virgem chamada Maria, que estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Ao entrar, o anjo disse: "Alegre-se. Você é agraciada. O Senhor está com você." Maria ficou perplexa, tentando entender o significado da saudação, mas o anjo a tranquilizou: "Maria, não tenha medo. Deus tem uma surpresa para você, e você ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre, e seu reino não terá fim." Maria perguntou: "Como isso acontecerá, se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Saiba que sua prima Isabel, que era considerada estéril, também concebeu um filho em sua velhice, e está no 6º mês de gravidez. Para Deus, nada é impossível." Maria então disse: "Que se cumpra em mim conforme a tua palavra." E o anjo a deixou. Sem demora, Maria se preparou e viajou para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde foi à casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê em seu ventre saltou, e Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou: "Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E por que tenho a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Assim que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê em meu ventre saltou de alegria." Então Maria respondeu com um cântico de louvor: "E minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele olhou para a humildade de sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas por mim. Santo é o seu nome. Sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os orgulhosos e derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ele ajudou o seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, como prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre."
Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes souberam como o Senhor havia sido misericordioso com ela, e compartilharam de sua alegria. No 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam chamá-lo de Zacarias, em homenagem ao pai, mas Isabel interveio e disse: "E não, ele será chamado João." Todos ficaram surpresos, pois ninguém na família tinha esse nome. Fizeram então sinais a Zacarias, perguntando como ele queria que o menino fosse chamado. Ele pediu uma tábua e escreveu: "O nome dele é João." Todos ficaram admirados, e naquele momento, Zacarias recuperou a fala. Tudo voltou ao normal, e Zacarias começou a falar, louvando a Deus. Um profundo temor e reverência tomaram conta de todos, e em toda a região montanhosa da Judéia, esse acontecimento se tornou o assunto principal. Todos que ouviam a história refletiam sobre o futuro daquele menino, perguntando-se: o que ele será? Não havia dúvidas de que a mão de Deus estava sobre ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou: "Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que veio ao resgate do seu povo. Ele manifestou o poder da sua salvação na linhagem de Davi, seu servo, como prometera há muito tempo através dos seus santos profetas. Ele nos salvou de nossos inimigos e daqueles que nos odeiam, mostrando misericórdia aos nossos antepassados e lembrando-se do seu santo pacto. O juramento feito a Abraão, nosso pai, nos livra das mãos dos nossos inimigos, para que possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, porque preparará o caminho do Senhor, dando ao seu povo o conhecimento da salvação, através do perdão dos pecados. Graças à terna misericórdia do nosso Deus, o sol nascente nos visitará das alturas para iluminar aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte, guiando nossos pés pelo caminho da paz." O menino crescia saudável e cheio de vigor, e viveu no deserto até o dia em que se apresentou como profeta a Israel. Capítulo 2 de Lucas. Lemos que naqueles dias, César Augusto decretou um censo em todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos tinham que se registrar em suas respectivas cidades. Por isso, José saiu de Nazaré, na Galiléia, e foi para Belém, na Judéia, a cidade de Davi, pois pertencia à linhagem de Davi. Ele foi acompanhado por Maria, sua noiva, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz, e ela teve seu primeiro filho. Ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades, havia pastores que estavam no campo, guardando seus rebanhos durante a noite. De repente, um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor os envolveu, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: "E não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, e encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura." De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: "Em glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem ele concede o seu favor." Quando os anjos os deixaram e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou." Eles foram apressadamente e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram ficaram maravilhados com o que os pastores contaram. Maria, porém, guardava todas essas coisas, refletindo sobre elas em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. No 8º dia, quando chegou o momento de circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como havia sido ordenado pelo anjo antes de ele ser concebido. Quando se completaram os dias para a purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei: "Em todo o primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor." Eles também ofereceram um sacrifício conforme a lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: "Soberano Senhor, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo."
O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito sobre ele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o ressurgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, para que se revelem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já estava bastante idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar, e então permaneceria viúva até a idade de 84 anos. Ela nunca deixava o templo, adorando a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Chegando naquele exato momento, ela deu graças a Deus e falava sobre o menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para sua própria cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, subiram para a festa, conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém, mas seus pais não perceberam sua ausência. Supondo que ele estivesse entre os demais peregrinos, viajaram por um dia inteiro antes de começarem a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para ver se o achavam. No terceiro dia, o encontraram no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam estavam maravilhados com sua compreensão e suas respostas. Quando José e Maria o viram, ficaram surpresos, mas também preocupados. Maria disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando por você. Jesus respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai, cuidando dos assuntos dele? Porém, eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Mesmo assim, ele retornou a Nazaré com seus pais e foi obediente a eles. Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus continuava a crescer, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Capítulo 3 de Lucas. No 15º ano do governo de Tibério César, enquanto Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes reinava na Galileia, e seu irmão Filipe era governante de Tureia e Traconites, enquanto Lisânias governava Abilene. Anás e Caifás eram os principais sacerdotes. Foi nesse tempo que João, filho de Zacarias, vivendo no deserto, recebeu uma mensagem de Deus. Ele percorreu toda a região ao redor do Rio Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, endireitem as suas veredas. Todo vale será preenchido, e todo monte e colina serão aplanados. O que é tortuoso se tornará reto, e os caminhos acidentados serão nivelados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Multidões começaram a vir para serem batizadas por João, muitos apenas porque isso se tornou uma espécie de moda. Mas João os advertiu severamente: em raça de víboras. Quem os avisou para fugir da ira que está por vir? Produzam frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntaram a João: o que devemos fazer então? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, compartilhe com quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, faça o mesmo. Alguns cobradores de impostos também vieram para serem batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estabelecido. Os soldados também perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava esperando e questionava em seus corações se João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu batizo vocês com água. Mas vem alguém mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e juntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Com muitas outras palavras, João exortava o povo e pregava as boas novas a eles. Mas, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as outras maldades que ele havia cometido, Herodes acrescentou a isso tudo o fato de prender João. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi batizado. E, enquanto orava, o céu se abriu,
e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E do céu veio uma voz: Você é meu filho amado, em você me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Ele era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Não, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adim, filho de Cozã, filho de Almadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nazom, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Isrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaléu, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas, capítulo 4. Cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e foi submetido a uma prova, sendo tentado pelo diabo. Durante todo esse tempo, Jesus não comeu nada, e ao final, sentiu muita fome. Percebendo sua fome, o diabo aplicou a primeira prova: já que você é o Filho de Deus, dê a ordem para que estas pedras se transformem em pães. Jesus, citando Deuteronômio, respondeu: E nem só de pão viverá o homem. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus a um pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num instante. Então, fez a proposta: Em tudo isso é meu, eu mando em tudo aqui e posso entregar esses reinos, com todo o seu esplendor, a quem eu quiser. Basta que você me adore, e tudo será seu. Jesus respondeu de forma direta, mais uma vez citando Deuteronômio: E adore o Senhor, seu Deus, e sirva a Ele com toda a devoção. Na terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo, desafiando: Já que você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito que ele dará ordens aos seus anjos para te proteger, e você não machucará o pé em nenhuma pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: E não tentarás o Senhor, teu Deus. Com isso, a prova terminou, e o diabo se retirou, aguardando outra oportunidade. Jesus então voltou para a Galileia, cheio do poder do Espírito, e a notícia de seu regresso correu por toda a região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo. Ao voltar para Nazaré, onde havia sido criado, como de costume, ele foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Ao abri-lo, encontrou a seguinte passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Após ler, Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos os olhares na sinagoga estavam fixos nele. Então, ele disse: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos ficaram maravilhados com as palavras de graça que saíam da boca dele, mas logo alguém comentou: Este não é o filho de José, que conhecemos desde pequeno? Jesus respondeu: Sem dúvida, vocês me citarão este provérbio: É médico, que cura a si mesmo. Faça aqui em sua terra o que ouvimos que fez em Cafarnaum. E continuou: Digo a vocês a verdade, e nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve grande fome em toda a terra, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na região de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, contudo, nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem isso, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o topo de um monte, com a intenção de jogá-lo ao precipício abaixo. Mas ele passou por entre eles e seguiu seu caminho. Jesus foi então para Cafarnaum, uma cidade na Galileia, e ali, no sábado, passou a ensinar o povo. Todos ficaram admirados com seu ensino, pois falava com autoridade.
Na sinagoga, havia um homem possuído por um espírito maligno, que gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Encale-se e saia dele." O demônio jogou o homem ao chão diante de todos e saiu sem o ferir. Todos ficaram espantados e começaram a conversar entre si: "Em que palavra é essa? Ele dá ordens aos espíritos malignos com autoridade e poder, e eles saem." A notícia sobre Jesus se espalhou por toda a região. Depois, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que a ajudasse. Ele se inclinou sobre ela, repreendeu a febre, e ela a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, as pessoas trouxeram a Jesus todos os que tinham doenças e ele, impondo as mãos sobre cada um, os curou. Demônios também saíam de muitas pessoas, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas ele os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Messias. Ao amanhecer, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, quando o encontraram, tentaram impedi-lo de sair dali. Mas ele disse: "Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso fui enviado." E assim, ele continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Lucas, capítulo 5. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira da praia, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da margem. Então, sentou-se e ensinava a multidão a partir do barco. Quando terminou de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas, e lancem as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes." Quando fizeram isso, pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E o Senhor é santo demais para mim, deixe-me sozinho." Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então, Jesus disse a Simão: "E não há o que temer. De agora em diante, você vai pescar pessoas." Eles empurraram o barco até a praia, largaram ali as redes e tudo mais, e o acompanharam. Certo dia, numa cidade, havia um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: "Se o Senhor quiser, pode me purificar." Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: "Quero. Fique limpo." A lepra desapareceu na hora. Jesus então lhe ordenou: "E não diga nada a ninguém, apenas apresente-se ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés pela purificação. Que sua vida purificada e grata, não suas palavras, fale por você." Mas o homem não conseguiu se conter, e a notícia se espalhou. Logo, uma multidão imensa se ajuntou para ouvir e buscar a cura para suas doenças. Assim que pôde, Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. Certo dia, ele estava ensinando e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes. Gente de quase todas as cidades da Galiléia e da Judéia, e até mesmo da distante Jerusalém, se reuniu ali. O poder de Deus para curar estava sobre ele. Alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado e removeram algumas telhas. Baixaram o paralítico bem em frente a Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse: "Amigo, eu perdoo os seus pecados." A declaração irritou os líderes religiosos e os fariseus, que cochichavam: "Quem ele pensa que é? Esse é um blasfemo." Jesus lhes perguntou: "Por que tanto cochicho? O que acham que é mais fácil dizer: eu perdoo os seus pecados, ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra." Voltou-se para o paralítico e ordenou: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." Sem hesitar, o homem levantou-se, pegou sua maca e foi para casa, dando glória a Deus pelo caminho.
As pessoas esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, e louvavam a Deus, atemorizadas, dizendo: "E nunca vimos nada assim." Depois disso, Jesus saiu e viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e o convidou: "Venha comigo." Levi deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Os fariseus e os líderes religiosos foram tomar satisfação com os discípulos. "Em que exemplo vocês estão dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé?" Jesus escutou a crítica e reagiu: "Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa, que se acham justos." Eles também questionaram: "Os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar, os discípulos dos fariseus também, mas vocês vivem comendo e bebendo. Por quê?" Jesus respondeu: "Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois, poderão até precisar economizar, mas não durante a festa, enquanto o noivo e a noiva estão com vocês. É tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino." Ele continuou: "E ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha, usa-se um remendo que combine. Também não se põe vinho novo em garrafas rachadas. Digo ainda, e ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo." Lucas, capítulo 6. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos colheram algumas espigas, as descascaram e comeram. Alguns fariseus reclamaram: "Vocês estão quebrando as regras do sábado." Jesus reagiu: "É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou no santuário e comeu pão fresco do altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes." Jesus acrescentou: "O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele." No outro sábado, ele ensinava na sinagoga, e estava ali um homem com a mão direita aleijada. Os líderes religiosos e fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Percebendo a intenção deles, Jesus pediu ao homem da mão aleijada: "Fique aqui onde todos possam vê-lo." Ele obedeceu. Então Jesus disse aos presentes: "Que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda?" Ele os encarou, um a um, e ordenou ao homem: "Estenda a mão." Ele estendeu, e ela ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir como dar um basta em tudo aquilo. Por essa mesma época, ele foi orar na montanha. Ali, ficou a noite inteira em oração na presença de Deus. No dia seguinte, reuniu seus discípulos e escolheu 12 deles, e os designou como apóstolos: em Simão, a quem chamou de Pedro; André, irmão dele; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, a filho de Alfeu, Simão, a chamado Zelote, Judas, a filho de Tiago, e Judas Iscariotes, a que traiu. Descendo a montanha com o grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa, gente da Judéia, de Jerusalém, e até mesmo das cidades litorâneas de Tiro e Sidom. Vieram desejosos de ouvi-lo e de serem curados de suas enfermidades. Todos tentavam tocar nele, e dele saía poder, quem nele tocava era curado. Ele começou a falar: "Abençoados são vocês quando nada têm para oferecer. Quando você está de mãos vazias, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês quando sentem fome de verdade, ele é comida. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam, pois só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos ou caluniados por causa de mim. Acreditem, isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar, um consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque, ainda que eles não gostem disso, eu gosto, e vocês estarão em boa companhia nos céus junto com os meus profetas e minhas testemunhas. Mas cuidado com vocês que amam seus bens materiais, pois não receberão mais nada. Cuidado com vocês que estão satisfeitos consigo mesmos e com o que têm, pois passarão necessidade. Cuidado com vocês que vivem apenas se divertindo, pois conhecerão o que é dor de verdade. Cuidado com vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos, pois essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados, não repitam o mesmo erro.
A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem seus inimigos, deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, dê de presente o melhor casaco. Se alguém se aproveitar de vocês para levar vantagem, aproveitem a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda, vivam generosamente. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta, e perguntem a vocês mesmos o que querem que os outros façam a vocês, e então, façam o mesmo a eles. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Digo a vocês, amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus, procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso. Mesmo quando fazemos o mal, sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo, pois a situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida de vocês e a receberão de volta, e não só isso, o retorno será cheio de recompensas e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar, e generosidade produz generosidade. Ele citou um provérbio: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O aluno não ensina o mestre, o importante é escolher com cuidado aquele que será o seu mestre. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo? Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembre-se de que vida produz vida, o que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem, e isso se comprova por seus atos e palavras. Por que vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo? As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como uma reforma de uma casa que resulta em melhor padrão, elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio sair do leito e investir contra a casa, ela nem oscilará, pois foi construída para durar. Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordar e avançar contra a casa, ela ruirá como um castelo de cartas. Lucas, capítulo 7. Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus e ele merece isso porque ama nosso povo, até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar quando um grupo de amigos, enviado pelo capitão, veio ao encontro dele com este recado: Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa, eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe ordens, eu digo a um soldado, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem, ao meu escravo, faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram um criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa os seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral, o filho único de uma viúva. Cheio de compaixão ao ver uma mãe viúva que estava prestes a sepultar seu único filho, Jesus se aproximou e lhe disse: não chore. Em seguida, tocou o caixão, e os carregadores pararam.
Então, Jesus ordenou: jovem, levante-se. Na mesma hora, o jovem se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou de volta à sua mãe. Todos que estavam presentes perceberam que havia ali um santo mistério, pois Deus estava claramente agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não puderam conter a explosão de alegria, e começaram a dizer: Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias sobre Jesus se espalharam rapidamente por todo o país. Os seguidores de João Batista ouviram falar sobre esses acontecimentos e informaram seu mestre. Preocupado, João enviou 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus: O Senhor é aquele que estávamos esperando, ou devemos esperar por outro? Os homens se aproximaram de Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estávamos esperando, ou devemos esperar por outro? Naquele momento, Jesus estava curando muitas pessoas de doenças, problemas e espíritos malignos, e também restaurando a visão de muitos cegos. Só depois disso, Jesus deu sua resposta: Voltem e digam a João o que vocês acabaram de ver e ouvir: os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É isso que vocês estavam esperando? Então, considerem-se muito abençoados. Depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta, Jesus resolveu explicar à multidão quem era João Batista. Ele perguntou: O que vocês esperavam quando foram ver João no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupas de grife? Esse de gente vive rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza, um profeta. Talvez o mais importante de todos, de quem vocês já ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: Enviei meu mensageiro adiante de vocês, ele preparará a estrada para vocês. Deixem-me dizer algo ainda mais profundo: ninguém na história humana é mais importante que João, mas, no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. A prova dessa verdade estava na forma como João batizava pessoas comuns e indiscriminadas, enquanto os fariseus e líderes religiosos desprezavam todos, e achando-se superiores, recusavam o caminho de Deus e o batismo. Jesus comparou a atitude dessas pessoas à de crianças mimadas, dizendo: Essas pessoas se comportam como crianças que reclamam dos pais: Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João Batista veio jejuando, e vocês o chamam de louco. Eu cheguei festejando, e me chamam de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muito, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Então, um dos fariseus convidou Jesus para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Durante o jantar, uma mulher conhecida como prostituta na cidade, ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, apareceu com um frasco de perfume muito caro. Ela começou a derramar o perfume nos pés de Jesus, chorando muito, e suas lágrimas caíam sobre os pés dele. Soltando os cabelos, ela enxugou os pés do Senhor, beijou-os e ungiu-os com o perfume. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo: Se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Simão respondeu: É mesmo? Diga-me, mestre. Jesus contou-lhe uma parábola: 2 homens deviam a um banqueiro, um devia 500 moedas de prata, e o outro, 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: Acho que aquele que recebeu o perdão maior. Jesus concordou: Você tem razão. Então, Jesus voltou-se para a mulher, mas ainda falando com Simão, perguntou: Você vê essa mulher? Eu vim à sua casa, e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pouca gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher: Eu perdoo os seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas, dizendo: Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Jesus os ignorou e disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Depois disso,
Jesus continuou com seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando sobre o reino de Deus e anunciando a mensagem. Os 12 discípulos estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e libertas de aflições malignas também os acompanhavam. Entre elas estavam Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos, Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes, Susana e muitas outras, que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. E assim eu termino os 7 primeiros capítulos do livro de Lucas. Se vocês gostaram, comente e quero mais que eu continue a trazer mais sobre o livro do apóstolo Lucas. Ou outro livro da Bíblia. Agora ative as notificações, segue o canal para mais conteúdos desses e amém.